Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite, companheiros encarnados, desencarnados, internautas do mundo inteiro. Nós vamos falar de um assunto bastante sério que nos toca a cada um de nós profundamente. Como é que os espíritos têm o poder de penetrar nos nossos pensamentos e, como os benfeitores disseram a Kardec, na maioria das vezes são eles que nos dirigem. O primeiro livro da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, foi lançado em 18 de abril de 1857, sua primeira edição, com 501 questões. A segunda edição veio a lume no dia 18 de março de 1860, com 1019 questões. E essa é a edição definitiva que deu origem às traduções para vários idiomas. Nessa primeira obra, Kardec elenca os 5 princípios básicos da doutrina espírita, que são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. E a gente vai se ater a esse último princípio para discorrermos sobre o assunto que nos foi sugerido. O Einstein dizia que nós vivemos num universo de ondas, pensamentos, vibrações, ideias, e aonde a nossa ideia for, com a sua vibração, ela emite uma onda, e essa onda vai receber a resposta de seres equivalentes em qualquer parte do universo. Nós emanamos energia o tempo todo, como todos os seres universais, cada qual com uma intensidade e um colorido ímpar. Quando há proximidade na qualidade da nossa onda, da nossa energia, da intensidade dessa energia, na qualidade dos sentimentos que acompanham esse pensamento e essa ideia, esse conjunto gera ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas geram uma sintonia que vai atrair seres em qualquer parte do universo, repetimos, que se afinizem com essa onda. Então é possível que essa comunicabilidade de que nos falam os espíritos nesse item, ela é com base na simpatia. E o que é simpatia desse ponto de vista? Simpatia é uma afinidade moral, é uma similitude de pensamentos e de sentimentos, que gera então essa energia e que atrai pessoas com o mesmo tipo de sintonia ou de afinidade. Na questão 301 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: 2 espíritos simpáticos são o complemento um do outro? Ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita?
Os benfeitores respondem: a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado perfeito da concordância de suas inclinações e dos seus instintos. Isso quer dizer, então, que nós temos sempre à nossa volta espíritos, testemunhas, conforme nos dizia Paulo, que se afinizam com o nosso modo de ser, com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de sentir e, sobretudo, com as nossas aspirações. Continuando, a concordância que nos atrai uns para os outros tem a ver, então, com essa qualidade vibracional que nós emanamos ao pensarmos e sentirmos. O nosso pensamento não é algo abstrato, é matéria, é uma matéria sutil, que tem cheiro, que tem cor e que ela é muito sutil para os nossos sentidos físicos, grosseiros ainda, mas essa sutilidade, que é uma porção mais desmaterializada de nós mesmos, ela fica impressa no nosso perispírito, que é o corpo espiritual. No livro Mecanismos da Mediunidade, pelo espírito André Luiz, ele nos diz o seguinte: compreendemos que o poder mental reside na base de todos os fenômenos e de todas as circunstâncias e de todas as experiências isoladas ou coletivas. Isso quer dizer que todas as experiências que nós vivenciamos enquanto humanidade, antes delas se tornarem realidades, elas foram primeiro um pensamento, elas foram primeiro um sentimento, e pensamento e sentimento juntos deram origem às ações. Desta forma, nenhum de nós é vítima do destino, nenhum de nós é vítima das circunstâncias. Mas se nós quisermos nos colocarmos como vítimas, nós poderíamos dizer que nós somos vítimas de nós mesmos, das nossas próprias imperfeições. André Luiz continua no mesmo livro: a mente é um manancial de energias criadoras e o pensamento é uma substância mensurável. Encarnados e desencarnados no planeta, na condição de habitantes de um grande edifício de vários andares, em diversas posições, produzem pensamentos múltiplos o tempo inteiro, que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Como é que eles se combinam? Se o meu pensamento associado ao meu sentimento é de um determinado teor, que emite uma onda, que emite uma vibração, encontra um espírito, encarnado ou desencarnado, em qualquer ponto do orbe, que também tem aquele tipo de pensamento, e sentimento e desejo, os nossos pensamentos eles vão se combinar. E a gente vai partir para uma ação. Mas, se nós, já tendo consciência de que certos pensamentos devem ser evitados por nós, se a gente já faz um esforço de autoconhecimento, um esforço de mergulho dentro de si mesmo, e faz um esforço também de rejeitar ou não alimentar certos tipos de pensamentos, quando eles chegam até nós, nós, com o nosso esforço, podemos repeli-lo. Opa, eu não desejo mais isso para mim. Isso não deve mais fazer parte da minha conduta. E eu começo um esforço de repelir tal pensamento. Por outro lado, os espíritos superiores também são atravessados
por essa onda de pensamentos que circula no orbe, que circula no universo. Mas a onda deles, a vibração deles é tão rápida, é tão superior, que esse pensamento negativo, ao chegar até eles, a própria energia deles os neutraliza. Continuando com André Luiz no citado livro. Da matéria mental dos seres criados, nós estudamos o pensamento ou o fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de ondas, desde os raios super, ultra curtos dos seres angélicos, em que, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana. Ou seja, as nossas ondas, ora elas estão curtas e elas são criativas, quando a gente entra num processo de prece, num processo de meditação, num processo de mergulho dentro de si mesmo, de autoconhecimento. Eventualmente, nós estamos no rolo compressor da quantidade de pensamentos que nos atingem, e aí as nossas ondas são médias, e quando a gente se deixa levar por esse rolo compressor, nós somos de alguma forma manipulados, e as nossas ondas mentais são longas, elas não produzem grandes coisas. André Luiz continua, que existe uma comunicação permanente entre as duas esferas, a física e a extrafísica, e que essa interferência de nós para com eles e deles para conosco é inevitável. A gente não consegue fugir desta interferência. Se essa interferência for de espíritos bons, que bom que a gente vai estar emitindo vibrações boas. Mas, via de regra, dada a condição do nosso planeta, que é de provas e expiações, onde o mal ainda se sobrepõe ao bem, onde as trevas ainda se sobrepõem à luz, essas vibrações dos ignorantes, dos menos felizes, dos menos perfeitos, nos atingem em cheio, porque vai produzir uma sintonia parecida com a nossa própria, né? E os seres que estiverem na mesma onda vão sintonizar conosco. Mas André Luiz continua que essas influências espirituais que nos cercam fazem parte das leis da vida, e as tentações a que nós estamos sujeitos decorrem exatamente dessas influências espirituais. Ora, às vezes nós cedemos, outras vezes nós resistimos. E uma informação que ele nos presta é que 3/4 de todos os nossos pensamentos não são nossos. 3/4. Ou seja, nós não temos nem o domínio sobre aquilo que nós pensamos. Na questão 464 do Livro dos Espíritos, considerando essa afirmação de que 3/4 dos pensamentos que nos ocorrem não são nossos, na questão 464, Kardec pergunta aos espíritos: como distinguir se um pensamento sugerido dentro daqueles 3/4 vem de um espírito bom ou de um espírito mau? Como que a gente vai saber? Resposta dos espíritos: estudai a coisa, porque os bons espíritos não aconselham senão o bem, cabe a vós a distinção. Ou seja,
Surge-nos um pensamento. Não é muito importante para nós, conforme os espíritos nos afiançam mais à frente, que nós sejamos capazes de distinguir exatamente esse pensamento é meu ou esse pensamento é do espírito. Pelo teor do pensamento, a gente vai saber se é de um espírito bom ou de um espírito ruim. Porque os espíritos bons só aconselham para o bem. E o que é aconselhar para o bem? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, qualquer pensamento que esteja fora desses dois mandamentos não pode vir de um bom espírito. Então, a distinção cabe a nós e a escolha cabe a nós também. Lá na pergunta 122, de também o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, 122A. 122A. Essa influência que se exerce sobre nós, ou que é exercida sobre nós, ela acontece apenas no nosso início como seres espirituais, como seres hominais, ou é desde sempre que essa influência se exerce sobre nós? E os espíritos respondem que essa influência nos segue por toda a nossa vida de espírito. Toda a nossa vida de espírito tem a duração da eternidade. Então, a influência vai ocorrer sempre. Até que tenha de tal modo domínio sobre si mesmo, o homem estará sujeito a essa interferência. Quando nós formos capazes de ter absoluto domínio de nós mesmos, nós não seremos mais obsidiados, porque os maus não encontrarão campo dentro de nós para exercer a sua influência. No livro Perispírito, de Zamiro Zimmermann, é o livro de estudos mais completo de que se tem notícia sobre o corpo espiritual ou perispírito, conforme nós o denominamos na doutrina espírita. É um livro de aproximadamente 600 páginas e fala desde a criação do perispírito, a constituição, as capacidades, as características do perispírito. E uma das características é a capacidade refletora do perispírito. Ainda André Luiz, no livro Libertação, falando sobre essa capacidade refletora. O corpo espiritual, ou perispírito, extensão da alma, que reflete contínua e constantemente os estados mentais. O perispírito é suscetível de refletir em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Portanto, a glória ou a viciação que surgem da mente se refletem no perispírito. Por isso, a atividade mental nos marca o perispírito, da mesma forma que um acidente nos marca o corpo físico e pode deixar uma cicatriz. E exatamente essas marcas, essas cicatrizes, que a gente vai acumulando ao longo da nossa encarnação ou ao longo da nossa trajetória espiritual, é ela que marca a nossa real posição evolutiva. Enquanto a gente está aqui na Terra, a gente se arruma, bota um perfuminho, não é? Pinta o cabelo, né? De janeiro eu não pinto mais, põe um batonzinho, se arruma direitinho e a gente disfarça para o outro. Às vezes a gente se cobre do verniz social
e somos agradáveis, somos corteses, somos educados, mas por dentro nós podemos ter uma viciação. Por dentro, nós podemos ser espíritos bastante imperfeitos. O teor dos pensamentos que a gente alimenta podem ser da pior espécie, mas no mundo espiritual isto não acontece. No mundo espiritual a gente é o que é, não há como disfarçar, porque fica tudo refletido no perispírito. Então um outro espírito pode ler no nosso perispírito exatamente aquilo que a gente é. Não tem batonzinho, não tem tinta para o cabelo, não tem perfuminho. Nós vamos refletir exatamente aquilo que nós somos. E aí a gente vai para as perguntas que foram sugeridas para o estudo de hoje. A 456, que é: os espíritos, então, eles veem tudo o que nós fazemos? Resposta: podem vê-los, uma vez que eles vos rodeiam incessantemente. Gente, a gente nunca está sozinho. Nunca. Nem dormindo, nem namorando, nem trabalhando, nem dirigindo, nem comendo. A gente nunca está sozinho. Eles nos rodeiam incessantemente. Então eles podem nos ver. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirigem sua atenção, porque com aquelas que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Então a gente volta no início, quando a gente fala da sintonia. Se o tipo de pensamento que eu nutro e de sentimento marcam o meu perispírito, refletem-se sobre ele, os espíritos que vibram também nesse teor de pensamento e sentimento vai me enxergar, porque nós somos iguais. Mas um outro espírito que tenha outros interesses, outras preocupações, outros sentimentos, não vai me observar, porque não é do interesse dele me seguir, me acompanhar. Então, qual é o tipo de companhia que a gente escolhe para a gente? Que tipo de espíritos a gente vai permitir que estejam ao nosso lado? Que tipo de coisas a gente vai fazer e não se preocupar em que alguém veja aquilo que a gente está fazendo? E aí, continuando com a resposta a essa pergunta, André Luiz diz o seguinte, que todo pensamento encontra imediata ressonância na delicada tessitura perispiritual, produzindo dois tipos de efeito. Tivemos o pensamento, o sentimento, refletiu, marcou o perispírito, e aí tem dois tipos de efeitos. Gera na aura a sua imagem. Então, se eu tenho raiva de alguém, quero apertar o pescoço desse alguém, eu tenho o desejo de fazer isso. Eu crio a imagem de eu apertando o pescoço desse alguém. Já era, a imagem já está refletida no perispírito. E se aquela minha vontade for alimentada por mim, espíritos que já esganaram outras pessoas vão alimentar o meu desejo. Então, quando o meu desejo era só no pensamento, ele pode se tornar uma ação, porque nós teremos inúmeras testemunhas que vão alimentar o meu pensamento, que vão alimentar o meu desejo, que vão criar um halo mental em torno de nós, tão viscoso. É como uma rede viscosa, que muitos de nós nos deixamos levar e, de fato, cometemos o ato que inicialmente estava só no pensamento. Acreditando
que aquilo parte da nossa vontade. Não, fui eu que quis fazer. Não, a gente não quis fazer, não. A gente foi manipulado. Então gera na hora uma imagem. Essa imagem é conhecida hoje como forma pensamento. Ela é variável. Porque se eu fiquei com raiva da pessoa e quis desganar ela, no mesmo momento eu acordei, nossa, eu não posso ter esse tipo de pensamento. Isso não é legal. Isso não é saudável, isso não é cristão. Senhor, me ajuda a me livrar desse pensamento. Já houve uma oscilação na minha aura. Aquela imagem que eu semeei, que eu plantei, que eu imprimi no meu perispírito, eu já vou colocar uma outra imagem que vai se sobrepor àquela imagem inicial. Então há uma alteração na aura imediatamente. Então essa alteração na aura, ela está de acordo com a carga emocional, tá? Até mesmo no aspecto cromático. Ou seja, como eu já falei anteriormente, o pensamento tem cor, tem cheiro, tem peso, tem velocidade. Então, se eu estava com o pensamento inicial de querer esganar alguém, em seguida eu mudei, a cor do pensamento inicial é totalmente diferente da cor do segundo pensamento, em que eu estou rechaçando aquela ideia. Mas, nos diz André Luiz, essas energias, esses pensamentos, essas imagens que a gente imprime no corpo espiritual, influem na dimensão física, influindo na fisiologia dos centros vitais, repercutindo no sistema nervoso, endócrino, sanguíneo e demais vias de sustentação do edifício celular, marcando-lhe o desempenho regular ou não na economia vital. Ou seja, maus pensamentos, além de atrair a presença de espíritos ignorantes e inferiores, prejudica o nosso edifício celular, porque, conforme diz André Luiz, o pensamento se circula em regime fechado. Está tudo aqui. Então, antes de eu querer esganar o outro, eu mesma já me esganei aqui. É isso. Eu já influenciei negativamente o meu corpo. Continuando. Os nossos pensamentos são como as nossas mãos e os fluidos, que é o mar de energia, que é o oceano de energia, por onde os pensamentos fluem, por onde eles circulam. Então, os fluidos são a argila. A ideia fixa se reflete no nosso perispírito e a atmosfera fluídica é a nossa identidade espiritual. Portanto, nada é escondido, nada é oculto. Na Revista Espírita de junho de 1868, Kardec tem um texto que fala sobre a fotografia do pensamento. Também na Revista Espírita de junho de 1868 e outubro de 1858. A próxima pergunta do estudo de hoje é a pergunta 457. Os espíritos podem, então, portanto, conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Resposta: frequentemente, eles conhecem aquilo que quereríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados. Então, às vezes, a gente tem uns pensamentos que não deveríamos ter, que a gente tem até vergonha. A gente não quer pensar naquilo, mas parece uma tentação. A gente fica pensando, né? Pois é. Mas eles veem tudo, a gente não consegue dissimular. Nossa, a gente tem vergonha de pensar certas coisas, mas eles estão vendo. E eles ficam nos observando e vê se a gente dá uma deixa, abre uma portinha para eles estimularem e a gente chegar ao ato. Continuando na explicação dessa resposta.
É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no envoltório fluídico, no perispírito primeiro e, como consequência, no envoltório físico, que uma alma encarnada ou desencarnada pode ler em outra alma, como num livro. Nós somos três paredes, nós somos um livro. A gente não se esconde de ninguém. Eles leem a gente como num livro, um livro aberto. E ver aquilo, então os espíritos podem ver aquilo que não é perceptível pelos olhos do corpo. Os olhos do corpo veem as impressões interiores que se refletem nos traços do rosto. A gente vê, às vezes, um sinal de cólera, de impaciência, de aborrecimento, de ansiedade, de alegria, de tristeza. Isso a gente consegue detectar com os nossos sentidos físicos. Mas, com o sentido espiritual, a alma vê nos traços de outra alma os pensamentos que não se traduzem no exterior. Assim é que o halo vital, André Luiz ainda, assim que o halo vital ou a aura de qualquer criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis, de pensamentos que lhes são próprios ou habituais, e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprimem frequência e cor peculiares. A gente já falou, né? Essas forças que nós arrojamos de nós, em constantes movimentos sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade, estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Essa onda mental própria é a nossa identidade. Um espírito, ao nos olhar, consegue perceber exatamente aquilo que nós somos. É a nossa identidade, a nossa carteira de identidade espiritual. Então, continuando com André Luiz, emitindo uma ideia, nós passamos a refletir outras ideias que se assemelham àquela ideia inicial. Ideia essa que pode se corporificar, conforme eu falei do desejo de esganar alguém. Com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Então, eu tive aquela ideia inicial, alimentei a ideia, sustentei a ideia, permaneci com aquela ideia. Opa, vou atrair um monte de espíritos que também têm uma ideia semelhante. E aquela ideia vai se tornar um ato, às vezes, como a gente diz aqui na Terra, impensado. Na verdade, não tem ato impensado. Ele foi pensado, ele foi alimentado, ele foi idealizado, e é claro que ele foi estimulado por outras inteligências. E aí André Luiz nos diz que esse intercâmbio que acontece entre as duas esferas é compulsório. A gente não tem como escapar desse intercâmbio. Mas, então, no livro Ação e Reação, também de André Luiz, conta uma história de um sujeito que estava planejando assassinar a esposa para ficar com a outra. E viveu uma relação, com quem ele vivia uma relação extraconjugal. Pois bem, legiões de espíritos assassinos estavam na rua. Ele queria assassinar, alimentou a ideia, e aí a legião de espíritos assassinos resolveram ajudá-lo a corporificar a ideia. Agora, olha só, existe um jeito da gente se livrar da perturbação dos espíritos inferiores, considerando que esse intercâmbio ele é compulsório, que esse intercâmbio é permanente, que esse intercâmbio faz parte das leis da vida, que esse intercâmbio gera em muitos de nós muitas tentações, às quais muitas vezes nós sucumbimos. Será que não tem um jeito da gente se livrar da perturbação dos espíritos inferiores, considerando que eles são a maioria entre nós? Sim, tem. É só mudar de onda. Mudei de onda. Erguendo-nos
mentalmente. E como é que a gente faz isso? Cultivando ideias saudáveis. Cada vez que surgir um pensamento malsão, e substituí-lo imediatamente por um outro pensamento. Muitas vezes o pensamento nos acompanha, parece uma obsessão, e fica aquela forma de pensamento, aquela ideia fixa, aquela monoideia. Mas a gente tem que perseverar. Às vezes a gente não consegue sozinho, só mudando de ideia. Eu mudo de ideia, daqui a pouco a legião está lá me influenciando. Mas existe uma forma da gente se livrar, fazendo ginástica moral. Como é que é a ginástica moral? Cultivar a ação nobre, qualquer ação nobre, qualquer caridade, qualquer exercício do bem, qualquer exercício voluntário, qualquer um, ginástica moral. Enquanto a gente está fazendo o bem, o mal não consegue se aproximar de nós, porque a vibração é diferente. Quando a gente está fazendo bem, as entidades infelizes não encontram campo para os delicados fenômenos da obsessão simples. A obsessão simples é uma influência natural, corriqueira, que todos nós somos submetidos. Mas essa obsessão simples, se ela for continuada, se a gente não fizer um esforço de buscar elevar a nossa sintonia mental, ela pode se tornar uma fascinação. E continuando, ela pode se tornar uma possessão ou uma subjugação. Nós temos que granjear valores para não sermos vítimas dos nossos próprios erros. Porque a inferioridade não está fora, está dentro de nós. A nossa inferioridade dentro é que atrai a inferioridade fora. Conseguir império sobre si mesmo significa elevar-se moralmente, elevar o padrão vibratório. O que se consegue com bons pensamentos, bons sentimentos, bons atos e a prática constante do bem e da caridade. É preciso exercitar-se diariamente. É preciso exercitar-se o tempo inteiro. É preciso estar atento e vigilante, como nos dizia Jesus. Fazer o bem, recorrer à prece, pedir socorro. Socorro! Pede socorro. Não estou conseguindo me livrar desse pensamento. Não estou conseguindo me livrar desse sentimento. Me ajudem, socorro. Pede ajuda que a ajuda virá. E a reforma íntima. E para a gente terminar a nossa reflexão da noite, uma ideia. Não sei quem é o autor dessa ideia, mas eu gosto dela. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão suas palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão suas ações. Vigie suas ações, pois elas se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, pois eles se tornarão seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele se tornará seu destino.